Sou Divanise Salto, terapeuta holística, e utilizo algumas técnicas para fazer com que possamos entender melhor quais as nossas atitudes, os nossos pensamentos e como podemos viver mais em harmonia conosco mesmo e com o universo. Então, é isso que eu trago aqui, a previsão da semana astrológica, para que possamos ficarmos o melhor possível em harmonia. Então, vamos aqui à previsão de 5 de dezembro a 11 de dezembro de 2022. Não sabemos como, mas chegamos até aqui, o final de 2022. E é uma semana que vai se iniciar com uma lua crescente em Touro, então trazendo uma energia do realizar, do fazer acontecer, do tornar real aquilo que sempre quisemos ao longo do ano. E que no final da tarde já encontra Urano, estimulando então a criatividade, trazer novas ideias, fazer as coisas de maneiras diferentes, com ideias até que a gente nunca pensou a respeito, mas que podem vir à nossa mente, estimulando aí a criatividade e também a mudança de padrões antigos que não nos cabem mais ou que não cabe mais aos processos que nós participamos. E isso é muito importante nessa semana, porque na terça a gente começa a ter o grande tema da semana, que o grande líder aqui da semana são os aspectos de Mercúrio. E ele, na terça, fica tenso com Júpiter. A tensão na astrologia para a gente traz um movimento de ação, talvez não de uma maneira confortável, não através de uma escolha, mas de uma maneira que nós somos impulsionados para. Então, Júpiter, o exagero, Mercúrio, a comunicação. Na tensão, ao término, vocês podem imaginar o quanto a nossa mente, as ideias, os pensamentos, a nossa fala estão com um impulso assim absolutamente incrível, certo? Vale a maneira como nós vamos usar, tá certo? Até porque são as últimas horas do Mercúrio em Sagitário, então vem um exagero aí de sabedoria ou de uma necessidade de buscar mais conhecimento, informação, e o Júpiter em Peixes ainda, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com as fantasias, com os idealismos, né? Com o perfeccionismo das fantasias, né? Às vezes, nem sempre é possível realizar tudo da maneira como a gente idealizou, mas mais vale o feito do que o não feito. E com essa lua em Touro, às vezes vem um perfeccionismo muito grande, tá? Então, o bom é uma terça-feira bacana pra gente realizar essas novas ideias, mas cuidado com os exageros, tá bom? E o bom é que o Mercúrio já entra em Capricórnio na noite da terça. Então, começamos a ter um discernimento do tempo e da razão, do que é certo a ser feito e do que é possível a ser feito. Então, a gente fica com uma mente um pouco mais focada, mais tradicional, mais regrada, né? Mas fundamental aqui desse Mercúrio é aceitarmos o tempo, o que é necessário para que as coisas aconteçam de uma maneira adequada, né? Então, essa pressa desse Mercúrio de Sagitário que nós estávamos, né? Até porque, mais um aspecto de Mercúrio. Na quinta-feira, a gente tem a lua cheia da constelação de Sagitário, ou seja, a lua cheia no signo de Gêmeos, né? Mercúrio rege o signo de Gêmeos. A 16 graus de Gêmeos, então vale dar aquela olhada no seu mapa, ver aonde você tem o 16º grau de Gêmeos e em que casa isso cai. E aí será os assuntos mobilizados por toda essa energia da comunicação em geral, tá bom? E se precisar de ajuda, Mapa Pocket, 8 minutos de WhatsApp, eu faço essa leitura da lua cheia para você, tá bom? No Instagram do @Divanise Salto.
E também nesse mesmo dia, na quinta-feira, o Marte, que está retrógrado, também em Gêmeos, ficará no mesmo grau. Então, vai opor aí o Sol, né? Logo, uma lua cheia. Mas esse Marte, ele acelera toda essa dinâmica aí dos assuntos que nós ainda não resolvemos esse ano, né? Então, vem um ímpeto muito grande de, sabe, olha, já estamos aqui há 2 semanas de terminar o ano e isso aqui ainda não foi feito, tá? Então, toma cuidado como você vai falar isso. E é uma semana para a gente tomar muito cuidado com a maneira como a gente se expressa, porque isso pode virar discussão, tá? Então, isso acelera a dinâmica aí da empolgação do falar, do discutir, e como é uma lua cheia, num signo que é mais mental do que emocional, então, às vezes, a gente sobrepõe as emoções, né, sobre esse ímpeto do eu preciso me livrar do que eu estou sentindo e eu simplesmente falo, né, eu sou mais impulsivo e podemos machucar o outro com isso, tá bom? Mas uma quinta-feira que tudo está muito exaltado, né, tudo muito ativo, e a gente ainda tem o Sol e Vênus em Sagitário, né? Então, temos aí esse cunho da sabedoria e às vezes podemos acreditar que só nós sabemos qual é a verdade, tá bom? Então, é legal, é dinâmico, é bacana todo tipo de comunicação que nós formos buscar, mas toma cuidado com os teus comentários, com as discussões, porque é um dia que está tudo muito exaltado, né? Então, a gente pode esperar aí uma quinta com o trânsito agitado, talvez fiquemos mais ansiosos, né? Uma mente que não vai parar de pensar, uma impaciência muito grande, né? Podemos aí ter uma dificuldade para dormir entre quarta e quinta-feira, porque é muita agitação da mente, né? Mas a intenção do universo é acelerar, né, tudo aquilo que a gente ainda não fez ao longo do ano. E a natural pressa do fim de ano, né? O Sagitário sempre exagera, né? Então, a gente tem aí uma ansiedade muito grande, parece que o mundo deixa de existir no dia 1º de janeiro, mas então precisamos tomar um pouco de cuidado com essa dinâmica toda, tá? Conselho, não entre na pilha dos outros, né? Foca naquilo que você pode resolver sozinho para diminuir a tua ansiedade, enquanto você espera o processo dos outros acontecer, tá bom? E na sexta, a gente entra com a lua em Câncer, que vai passar o fim de semana todo por lá. Então, o fim de semana aí, talvez de saudosismo, um olhar aí sim mais emocional para esse processo de todas as ideias que nós tivemos ao longo da semana e, obviamente, o processo familiar, né? Então, só não vale entrar na sofrência desse fim de semana lamentando o que não foi feito, né? Começa a fazer agora, tá? Sempre tem tempo, tá bom? E na madrugada do sábado, a Vênus também vai para Caprica. Então, voltamos aí à maturidade dos relacionamentos e para os negócios em geral. Então, o bacana da gente usar essa semana é isso, né? O que foi feito, o que não foi feito, o que falta, como é que eu vou me ajustar melhor a fazer isso, que tipo de conversa eu posso ter, anota as ideias que você for tendo, bacana. Para com a maturidade do Mercúrio Capricórnio e a maturidade da Vênus em Capricórnio, a gente tem um discernimento maior do que a gente quer fazer com essas ideias. Faz sentido, né? Então, de um jeito ou de outro, né, acabou aí a festa do otimismo que nós estávamos nesses últimos dias, porém, né, vem aí uma boa dose de retidão e de maturidade para a gente cumprir os combinados de todas as relações, né, não só as afetivas. Entram aí os contratos, entram aí os acordos, entram aí o que a gente quer deixar para combinado para 2023. É muito legal essa Vênus e esse Mercúrio em Capricórnio trazendo esse discernimento, tá bom?
também, tá bom? E a gente termina o fim de semana com a lua em Leão, né, no fim da tarde de domingo, trazendo aí um pouco mais de ânimo para a vida em geral, tá bem? Então, uma semana bem dinâmica, a gente precisa aproveitar para realizar aí todas essas ações, essas dinâmicas da mente e da comunicação, mas mais para o fim da semana a gente tem um discernimento maior. Então, se puder deixar para resolver na outra semana as ideias desta semana, fica melhor ainda, tá bom? Outra coisa é os assuntos familiares de final de ano, que também surjam nesse fim de semana. Então, também um pouco de discernimento e sem arrependimentos, tá bem? Que tenhamos uma semana extremamente abençoada, de muita sabedoria.